sou Sabrina Feijão, estou aqui com a minha amiga Amelina Belchior. Nós estamos dando início a um projeto chamado Estomaterapia Florescente, com o intuito de divulgar a nossa categoria, de fortalecer essa especialidade tão importante para nós da enfermagem, para as pessoas em geral. É uma especialidade que faz tanta diferença nas vidas das pessoas, que não só trabalha com a cura, mas trabalha com a autonomia, com a prevenção, com o manejo de algumas situações difíceis e, no geral, com empreendedorismo. Eu, a Melina e a Maria Luísa pensamos nesse projeto com o intuito de promover a especialidade. E hoje nós vamos começar a entrevista com a doutora Aurilene, com a doutora Miuco, personalidades fortíssimas, inspirações para a gente, tanto no Ceará como no Brasil. Eu, particularmente, uso vocês duas como referência. Sou eternamente grata à oportunidade que ambas me deram. Sou realmente muito grata. E a gente pensou em trazer vocês para falarem um pouco da especialidade, de como vocês começaram, o que é que vocês acham que tem que melhorar. Divulgar nosso nome, né? A gente saber que... A nossa estreia não podia ser diferente, né? Tinha que ser com duas personalidades da estomaterapia, certo? Que tanto instiga a gente, né, a valorizar cada vez mais a estomaterapia. Vocês estão desde o início, né? Aqui no Ceará foram fazendo esse caminho para a gente, né, com todas as dificuldades que surgiram pelo caminho e que a gente está vindo atrás com mais facilidade. Né? A gente está tendo mais facilidade hoje por conta de pessoas como vocês. E assim, é um prazer ter vocês aqui, a gente agradece muito a disponibilidade, certo? Assim, vocês, as duas, aceitaram de prontidão, confiaram, acreditaram na gente, né? Vamos fazer isso, vamos, e tudo conspirou para dar certo, né? Lembrando que hoje, desde a ideia inicial até hoje, nós estamos com 9 dias de tudo, né? Que a gente cuidou de cada detalhe, mas assim, foi um período muito curto de tempo e a gente já está aqui sentada, conversando, e é um prazer. Querem saber da vida de vocês, né? Então, vamos lá. Não, parabéns, né, pela iniciativa. Eu acho assim, falar em estomaterapia, para mim, assim, traz uma luz dentro da enfermagem, né? As pessoas primeiro falam assim, estomaterapia, os leigos, né? O que é estomaterapia? Você cuida de estômago? Né? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Verdade. Então, assim, por ser uma especialidade, entre aspas, jovem ainda, né? No Brasil tem 30 anos, né? E 20 anos vai fazer agora aqui no Ceará, né? Então, assim, vocês jovens, né, já com experiência, né, dentro da enfermagem, mas, assim, nessa luta, nossa, a gente fica, assim, grata, né, Aurilene? Uma gratidão em termos do que vocês estão fazendo para a estomaterapia, né, não só do Ceará, mas no Brasil inteiro, entendeu? E, assim, é um passo que para a gente fica muito satisfeito, porque é um pessoal que vem com garra, né? Com garra em termos de... Resolve as coisas em 9 dias. Essa garra não é à toa, né? Vem de vocês. Então, mas isso eu acho que é muito gratificante, né? Vocês vão ver, assim, mais para frente como é que vai ser. Ih, vai ser tantas curtidas, né? Eu espero. Parabéns, viu? Bom, é o primeiro podcast que eu tô... É podcast que fala? Videocast, né? Videocast. Que eu estou participando, né? Eu agradeço demais, né? Fiquei lisonjeada. E, assim, eu comecei na estomaterapia aqui no Ceará, né? Eu sou de São Paulo, me formei na Universidade Federal de São Paulo, certo? Trabalhei em hospital em São Paulo. Só que por conta do trabalho do meu marido é que nós fomos para o Rio de Janeiro primeiro, moramos 9 anos lá e depois viemos para cá. Já estamos aqui há 25 anos. E você é de onde? Eu sou de São Paulo, de São capital. Paulo. São Paulo, capital.
Aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, pronto, eu vou voltar para a enfermagem. Porque no Rio de Janeiro eu não trabalhei. Fiquei cuidando dos meus pequenininhos. O que aconteceu? Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, né, em Fortaleza. Gostei da cidade quente, apesar que eu já tinha conhecido, né? Mas, assim, eu não conhecia ninguém. Eu falei, gente, por onde eu vou começar aqui? Aí eu fui para a UES. Aí, na UES, a professora Tavares, ela me indicou para falar com a professora Eurideia. Ter essa nova especialidade. Era o primeiro curso de especialização de enfermagem em estomaterapia. Eu falei, estomaterapia? Porque quando eu saí de São Paulo, não existia estomaterapia porque começou na USP, né, em 92, e não existia. E aí eu falei, tá aí uma coisa nova, né? Pronto, fui com tudo. Éramos só 10 alunos na época. E pronto, isso foi em 99. Pronto. Daí em diante, agarrei estomaterapia e só foi estomaterapia como autônoma. Depois a gente conversa mais, né, Aurilene? Fica muito complicado. Muito bem. E a Aurilene, como foi? Gente, você foi da segunda turma ou da terceira? Não, fui da terceira. Terceira turma. Mas quero agradecer o convite, Sabrina, Amelina e Maria Luísa. Parabéns aí, né, pela ideia, parabéns por estar divulgando, né, o nosso trabalho na proposta que vocês estão dizendo, que querem divulgar a estomoterapia, né, e que para que os processos dentro das terapias sejam em qualquer área que a gente atue, que eles sejam valorizados de forma científica, né, de forma que passe para o público, tanto de profissionais como de leigos, a credibilidade que a nossa especialidade, que a nossa especialização perpassa, por tudo que ela perpassa. E aí, assim, na nossa história, eu comecei em 96, não posso deixar de citar, que nós fizemos um grupo de 5 enfermeiras. Era Aurilene Lima, Silvéria Lopes Pontes Prado, Érica, né? Érica Azevedo e Shirley Vete Brasil Soares. Trabalhei com a Shirley no Exército. Então Shirley Vete e a Ilza Ângela, certo? Então, nós trabalhávamos... eu, Ilza e Shirley no centro cirúrgico do Hospital de Messejana, porque nós éramos, à época, perfusionistas, e a Érica e a Silveira trabalhavam no Hospital São José. E aí nos unimos e vamos fazer uma empresa de assistência domiciliar. E daí eu também já comecei a ser empreendedora. Né? E aí fomos para o Corém. Era conhecida. Isso é para as pessoas que assistem perceber, né, como vocês são além do tempo. Vem antes. Saíram da caixa mesmo. Foi, saímos da caixa, porque a gente tinha essa visão. E aí o que acontece? Fomos, como toda empresa, fomos no conselho, nosso conselho, fazer o registro da Ascente. Chamava Assistência Domiciliar. E aí nos deparamos que nós fomos a primeira empresa, né, a ter registro no conselho com assistência domiciliar. Coisa, né, que era impensável naquela época. Pronto, né? Até aí, hoje, de 2 anos para cá, que vem se difundindo mais. Mas antes... Então, a gente hoje fala especificamente de enfermagem. É diferente da empresa Home Care. Isso, era só enfermagem. Aí aconteceu o que vocês fizeram aqui. Vamos pensar na nossa logo, vamos pensar nas nossas coisas. E aí nós tivemos local. No começo, nós começamos a atender em domicílio. Todo mundo passava as coisinhas dentro da mala do seu carro, como eu também já fiz com a Miyoko, não é, Miyoko? Quanto tempo a gente vai falar um pouco sobre a Seção Ceará? E, assim, nós temos os nossos registros aqui e a Miyoko foi a presidente. Como é que a gente vai ser? Como é que a gente vai fazer a Seção Ceará? E aí, a Miyoko era presidente e eu secretária. Nós fizemos o quê?
quase 10 anos, ela presidente ou secretária. Foi desde 2004 a 2014. E assim, 10 anos. Fora isso oficialmente, pela Sobeste. Mas antes disso, a gente já trabalhava. O nome oficial, né? E assim, graças à professora Eurideia. E assim, ela tinha essa iniciativa. A professora Eurideia que, né, bem mais, se a gente... Grupo de estudos. Se a gente... Ela é muito científica, né? Ela é. E tem a personalidade muito forte, acredita na enfermagem. E é poderosa. E a professora Eurideia também, eu fico pensando... Eu vou só fazer esse fechamento da Ascende. E aí, a Ascende, nós começamos em 96. Quer dizer, o primeiro curso da UES foi em 99. Então, a gente já trabalhava nesses dias. Nós fizemos, eu lembro que a Ascende fez um contrato com uma empresa, né, que era do seu Antônio Luiz. Ele tinha uma empresa aqui e ele contratou. Quem são essas enfermeiras? Aí a gente foi lá, ele nos contratou, e nós fizemos aqui, no Ceará, a divulgação de todos os produtos, que à época era da Smith Niffel, e depois da Convatec. Nós fizemos um contrato... Da Coloplast. Convatec. Fizemos um contrato com o Antônio Luiz? Não. O seu Antônio Luiz foi um contrato que a gente fez Luiz. Por isso que eu fiquei surpresa. Seu Antônio Luiz, a gente fez a divulgação, a consultoria. Então, nós íamos nos hospitais ensinar as pessoas a utilizar os produtos. Da Smith, à época. Depois, nós fizemos outro contrato com a Convatec. E aí, sabe o que nós fizemos? Nós começamos a fazer hoje o que tem os programas da Coloplast, que é ativa, né, da Coloplast, outras empresas aí que trabalham com estomias, e nós saímos aí no meio do mundo, a Ascende, né, atendendo as pessoas que tinham colostomias intestinais. Pronto, isso foi nosso métier, e aí começamos a atendia criança, e a gente foi... É aí que a gente começa, e a gente foi aprendendo e fazendo essas coisas. E quando foi em 99, a nossa professora Eurideia, quem eu creio que todo estomoterapeuta formado aí pelo curso da UES tem essa referência, faz reverência, né, à professora Eurideia, porque pensa bem, né? Vamos falar da história dela. A gente está falando da história, mas a mulher sai lá da serra, né? E aí a história dela vai embora, começa a desbravar, vai para São Paulo, vai não sei para onde, vai para Espanha, se fez a estomaterapia na Espanha, traz as novidades, traz o que tem E aí, do jeito que vocês disseram, são 9 dias, olha o orgulho que vocês estão dizendo, em 9 dias a gente planejou isso aqui. A professora Eurideia, numa viagem de avião, que ela veio de retorno, ela planejou o curso. E olha aí o que é o curso hoje. E é coordenadora de muitas pessoas. É referência, né? Exatamente. É referência das referências. E não se pode falar, né, da estomaterapia do Ceará sem falar da professora Eurideia. Muito menos no Brasil, porque ela é conhecida e respeitada no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Pode chegar ela e falar que da trouxe professora... a estomaterapia para o Ceará, que é o segundo curso do Brasil, né? Isso. Então, é USP, depois começou aqui. E se a gente pensar, gente, a professora Vera Lúcia, que também é uma grande personalidade, que trouxe a estomoterapia para São Paulo, já não tem mais o curso de estomoterapia. Não tem mais? Não tem mais. Já há um USP, tempo, na USP, foram suspensos a especialização de estomoterapia. E aqui na UES, não. E o que eu percebo é que aqui... Da primeira turma, eu creio que hoje nós estamos na 12ª turma. A gente foi da 8ª, não foi, Melina? Foi. E assim... Aqui eu percebo que a gente é realmente, assim, veste a camisa mesmo da especialidade, né? Todo mundo... Com certeza. Assim, a gente tem muitas viagens, eu participo dos congressos, e aí eu vejo a estomoterapia aqui do Ceará. Quisera eu não ter esse dado. Mas vamos comparar com um centro maior, que é São Paulo. Eu não sei se a gente não fica... Primeiro, porque lá teve uma época que Fortaleza era em termos de divulgação, Fortaleza estava bem mais divulgando a estomaterapia do que São Paulo em si. Né? Entendeu? Não estou falando em termos de número de estomaterapeutas, não. Mas em termos de divulgação, assim, entre os profissionais... Da especialidade. Tanto profissionais médicos também... ou paramédicos também, a gente sente isso, né? Porque eu tenho os conhecidos lá de São Paulo, que eu sou de lá, né? Tem um grupo ainda
das minhas colegas que se formaram comigo, né? E então a gente tem essa ideia, sabe, em termos de divulgação. Pois é, e aqui no Ceará nós temos uma estomoterapia muito bem estabelecida, bem trabalhada, incluindo o interior. Incluindo o interior, é verdade. Não é? Verdade. Nós estamos aí nos com maiores muitos polos colegas do Ceará, a gente tem, né? Colocando Cariri, colegas, Sobral. Cariri, Sobral. Então, aí eu acho que assim, o curso que a professora Eurideia, né, trouxe aqui na UES foi imprescindível em termos de a estomaterapia crescer no Norte e Nordeste. Porque eu lembro que eu dei aula nas primeiras turmas, vinha gente da Bahia, né? Via gente de fora, de Recife, de outros estados. Então, esse Teresina. Pessoal que veio Teresina, fazer até o a nossa turma ainda vinha. Ainda vinha. Gente de Teresina. Teresina. Pois é, por isso que expandiu muito, né? A estomoterapia cresceu demais. Deu bastante frutos. Deu, viu? Verdade. E aí, quando a gente terminou isso, em 99, quando a professora começou o curso, nós decidimos, gente, da Ascende, a gente deu muitos frutos, muitas demandas. E aí, o nosso grupo, nós 5 decidimos, né, gente? Agora aqui vai ter o curso de especialização e alguém tem que fazer. Não poderia ir às 5. Então, dentre nós, a gente fez uma votação lá. E aí nós decidimos, quem vai fazer, todas nós vamos fazer essa especialização. No momento, vamos fazer 2. Aí foi a Silvéria, que é da primeira turma, e a Ilza, que também é da primeira turma. E nós 3 ficamos para fazer depois. Aí foi para a terceira. E aí o que acontece? Acontece que, pensando em empreendedorismo, quando a gente fala, né? Dentro do serviço público, nós 3 estávamos lá dentro, e aí eu perguntei assim, gente, se a gente começamos um atendimento, que a gente cuidava mais de feridas, né, Miyoko? E aí a gente pensou assim, puxa vida, nós começamos a despertar, nós fomos para o Rio de Janeiro, eu e Érica, fomos fazer um curso de desbridamento, né, em São Paulo. E eu tenho certeza que Érica vai ouvir, e eu não vou deixar de dizer para ela, né, que dentro do avião Érica começou a chorar com saudade dos meninos. Já estou com saudade das crianças. Para você ver, Sabrina, o que a gente deixou, o que a gente largou. Se Érica, nós estamos subindo agora no avião. Eu estou com saudade das crianças. E a gente começou a fazer investimentos, né, para a nossa qualificação. E a estomoterapia foi um investimento que a Ascende resolveu fazer. Quando foi a Ilza e a Silvéria, que aí a Miyoko também, hoje elas são, né? A gente tem referência, como são pessoas da primeira turma. Mas, veja bem, o que eu quero deixar aqui registrado, que eu acho importante, foi a base. A base da estomoterapia no estado do Ceará, minha gente, ela é muito sólida. Ela foi construída com personalidades, com pessoas que se dedicaram. Verdade. Né? E hoje a gente... Veja bem, quem são as pessoas da primeira, da segunda, e eu posso me colocar da terceira turma. Hoje, Miyoko tem a referência como uma pessoa que realmente trabalhou e trabalha a estomoterapia até hoje, né? Dentro desse ramo empresarial, por exemplo. A Silvânia Mendonça, né? Hoje está à frente de uma instituição como o IJF 1 e 2, né? Dando conta, junto com a Márcia. A Márcia Vital também da primeira turma. Trabalhei com ela também. Pronto, da primeira turma. Quem mais veio da primeira turma? Eu acho que das primeiras turmas. A Silvéria. A Silvéria que fortaleceu foi o primeiro hospital de Messejana, de Maracanaú, que foi o primeiro ambulatório, né? Foi todo mundo. Parece que o primeiro ambulatório do Ceará foi o da de estomoterapia, foi do Hospital de Maracanaú. Outra coisa, ela com índices expressivos a diminuição da incidência de amputação, de recuperação, de úlceras venosas, né? E aí, Silvéria também, do tempo que ela começou até hoje, ela é a fonte de estágio. Das turmas. Importante. Importante. Importantíssimo, tem que passar por lá, né?
Quem mais, Minhoca, da primeira turma que fez essa solidez mesmo? Então, e teve a segunda e a terceira. A Vânia Souza, lá do Hospital das Clínicas, ela começou com a gente e terminou na segunda, né? Mas ela também, ela instituiu lá no Hospital das Clínicas. Isso. E agora ela está no setor de atendimento aos estomizados. Isso. Né? Eu quero só aproveitar aí, Minhoca, e falar sobre a Marta. A Marta do São José Sampaio. Foi a Marta. Ela faz parte da minha equipe. Eu tenho assim, ela foi do nossa preceptora, não? Foi. Sabe como eu conheci a Marta Sampaio? Porque assim, quando eu fui conversar lá com a professora Eurideia para fazer a estomaterapia, né? Aí ela disse que teria que ter experiência em uma das áreas, estomias, feridas e incontinência, né? Eu estava parada há 9 anos no Rio de Janeiro, eu só fui praia, mãezona, entendeu? Aprendi a pintar, aprendi a jogar tênis de campo, aprendi tudo que eu queria aprender na vida, porque eu sempre trabalhei desde os 14 anos. Aliás, eu sou enfermeira porque trabalhei no consultório médico aos 14 anos. Aprendi a dar injeção lá, na laranja, aplicando, treinando na laranja. A laranja ficava encharcada de água. E aí, quando veio o vestibular, para mim foi enfermagem mesmo, né? Então, foi assim. Aí, eu conversando com a professora, ela falou assim, precisa ter experiência em uma das 3 áreas. Eu falei, gente, eu estou parada, né? Tá, então vamos lá no Clube dos Colostomizados. Ela me levou lá, era o Raimundo, que era o presidente lá do clube. Vocês conheceram o Raimundo? Como eu comecei a trabalhar com estomias também, eu ainda peguei o Raimundo. Então, aí era o Clube dos Colostomizados, que era lá na... Como é que chamava? Lá perto da Polícia Federal, né? E Borges de Melo. Ainda é lá. Não. Há uns 2 anos atrás, eu fui para uma reunião ali... onde eu trabalhava com bolsa. Você está falando do clube, né? Clube. Que agora é a Associação dos Ostomizados. Mas agora eles estão ali próximo ao presidente Vargas. Sim. Estão lá Para quem não está muito inteirada, né? O Clube dos Colostomizados era uma associação dos estomizados. Todos eram estomizados. Colostomia, ileostomia, né? Fístulas. E lá é que é onde o Estado entregava as bolsas, né? E todos os outros produtos referentes a isso, certo? Só que aí depois foi desvinculado. A prestação de serviço que era feita pela Marta, por isso que eu conheci a Marta Sampaio lá, né? A Marta Sampaio, ela fez a estomaterapia em São Paulo. Foi a primeira a fazer a estomaterapia lá em São Paulo, com a professora Vera Lúcia. A primeira estomaterapeuta daqui do Ceará. E aí, quem atendia lá no Clube dos Colostomizados era a Marta. Aí eu fiquei como voluntária. Aí atendia e adorava ali. Aí foi adquirindo experiência para a Marta Minhoca e a Vânia. Mas isso começaram a trabalhar lá. Isso aí que a Minhoca está falando é muito importante, porque a geração da gente, muitas vezes, é a geração do imediatismo. Acha que é assim, comecei a fazer o curso, fiz um curativo, já sei sou fazer estomaterapeuta, já posso começar a atender. A gente entende que, assim, tudo é um plantio, né? Você tem que se dedicar, às vezes você planta. A gente colhe. Não pensando no retorno financeiro, mas no aprendizado, no fortalecimento de você como pessoa. E a partir daí, você mais na frente vai colher os frutos, né? É verdade. Lá no Messejana, lá no hospital onde eu tenho uma atuação, e aí eu quero dizer uma coisa. Esse mês de abril, eu vivia dizendo que vai chegar esse dia, quando, de repente, eu parei no dia 27 de abril e disse, que dia é hoje? 27 de abril. Senhor, no dia 23, eu fiz 40 anos que trabalho no Hospital de Messejana. O Messejana E é muito amor, muita dedicação. Aquela é uma casa acolhedora. Quem entra no Hospital de Messejana se apaixona. Quem entra, só experiência própria. Só aquela Nossa Senhora ali. Eu trabalhei no Messejana também. Trabalhei 4 anos. Não pode. É muito bom. Aí, assim, eu hoje ainda tento, viu? Eu tento. Sai de lá, Minhoca, às vezes me escuta aqui minhas lamúrias. Minhas lamúrias, as Minhoca. Mas eu tento sair de lá, mas tem um umbigo, um negócio lá. Enterrou o umbigo lá. Enterrado, mas eu vou conseguir. Estou me preparando, estou fazendo terapia. Tá escutando o Messejana, ela vai sair. Estou fazendo terapia. E assim, essa semana encontrei a nossa diretora, a doutora Filadélfia, ela
ela disse, vamos arranjar um lugar para estomoterapia, viu? Nós vamos já arranjar um local para vocês atenderem melhor. Aí você, o coração, não, vou ficar mais um pouquinho, então. Não, lembrando que o nome do ambulatório, né, do serviço de estomoterapia é Serviço de Estomoterapia Doutora Arlene Lima da Silva. Ano passado, foi uma homenagem assim. Isso é um reconhecimento e tanto, né? Foi merecidíssimo. São as coisas que aquecem nosso coração, né? Isso deixa de ser. E assim, por exemplo, eu entrei no Messejana muito verdinha, né? Muito verdinha. Aí eu cheguei, oh meu Deus do céu, será que ela vai me admitir? Que eu ainda estava no treinamento. É a Sabrina, vai, a Sabrina... Ângelo. Vai. Aí, oh meu Deus, eu morri. Aí ela, vamos ali, a Melina comigo. Aí eu me tremia todinha. Vou. Aí lá, aqueles curativos. Eu acho que foi um dos maiores curativos, uma das maiores lesões que eu já vi. Aí ela lá, tratando, né? Vendo o paciente, fazendo o procedimento, cuidando do paciente. E no final, disse assim, e eu com ela. A Melina, vamos evoluir? Aí, para eu evoluir, meu Deus. Aí ela, vou fazer aqui com você. Aí começou, né? Como é que tava lá? Você viu o quê? A gente esquece de tudo, né? Nervosa, né? Aí pronto, aí foi. Aí eu fui começando a adquirir confiança, né? Levando a prática para a teoria, voltando da teoria para a prática, indo e voltando, né? Nessa dança, que eu acho que a gente aprende dessa forma. E assim, eu saí do Messejana outra pessoa. Mas por quê? Porque eu tive uma mestra lá. Né? Uma pessoa que realmente pegou na minha mão e fez acontecer. Isso é uma satisfação que eu tenho, que a gente viu, né, acontecer. Todos os hospitais, tanto públicos como particulares, eles estão implantando o serviço de estomoterapia. Verdade. Então, assim, é uma grande... Esse reconhecimento. Reconhecimento. Então, é uma coisa 30 assim... anos de luta, mas isso daí, lembrando que não é à toa, né? Partiram de vocês. Mas então, por isso que é uma satisfação a gente ver, entendeu? Quando começamos gatinhando, ninguém conhecia a estomaterapia, né? Então, assim, eu comecei fazendo os atendimentos domiciliares, né? Eu fazia o trabalho voluntário lá no Clube dos Colostomizados, né? E atendia particularmente, né? Em domicílio. E aí, o que aconteceu? Aí veio uma empresa... me contratar como consultoria técnico e científico, né? E aí eu fiquei 3 anos nisso, e aí eu acho que isso ajudou a divulgar muito a estomaterapia, porque você ia em todos os hospitais, todos, particulares, né? Lembra? Isso, lembro. Particulares, tem um suporte, né? Públicos, viajei lá para Teresina, para Manaus, tudo. Mas então, assim, foi uma parte da história que fez a diferença, entendeu? E, lógico, com isso, né, montamos aqui a Associação Brasileira, a Sobeste Ceará. Certo? Isso. Que eu estava vendo, eu fui ver o currículo de vocês, o tanto de prêmio, o tanto de que vocês têm, não é brincadeira. Aí, né... você já foi por muitos anos, a Auri também, a Luciana Catunda, presidente da Sobeste Seção Ceará, certo? E assim, é muito importante a gente, enquanto estomoterapeuta, ter uma associação que represente a gente, uma associação científica. E que seja forte, que seja forte, que a gente valorize, porque hoje em dia, a Sobeste, o que ela faz? Ela vê a questão da qualidade dos cursos. Né? Um curso que é acreditado pela Sobeste não é um curso tem que... um suporte, tem né? um suporte, né? Isso. Tem a quantidade de aulas adequada para as 3 áreas da estomoterapia. É um diferencial. É garantido que vai ter estágios nas 3 áreas. E tem que ser referenciada, certo? E justamente isso é muito importante para que a gente possa... isso aí mantém a qualidade realmente da estomoterapia, manter a qualidade. A credibilidade isso é uma que a coisa gente da Sobeste Central, hoje, né? da Sobeste Nacional, a preocupação
preocupação. Então, ela segue a regra da WCET, que é o Centro Mundial de Estomaterapia. Sim. Né? Então, eu acho que isso que dá rigidez na formação da estomaterapia. E isso que a gente não pode deixar perder. Não pode. Não pode. Né? Não pode abrir mão. É o que a gente prima, né? Para então, que assim, sustente. Assim, porque a população está aí, né? As pessoas estão aí. O interior de estomaterapeuta especializado precisa. Mas a gente tem que ver que tem que ser estomaterapeuta de qualidade, porque todo mundo, nem que seja lá no interior do Ceará, no interior do Brasil, tem direito de ser atendido por um profissional realmente qualificado, né? É verdade. Então, isso aí depende muito da formação. Eu estava aqui lembrando, a professora Euridéia era tão rígida que tinha que ter memória de todas as aulas, né, Aurelene? Memória. O que é memória? Deus, você pegar um caderno memórias. lá, mas escrever, não é nada digitado, não. Você tem que escrever a aula e tal, e ela tinha que colocar dar um visto. todas as referências. Rapaz, eu me lembro quem fazia as E entrevistas outra era coisa, ela, né? Era não venha com a Euridéia. referência que não tem umas 5 internacionais, não. Deixa eu ver suas referências do seu trabalho. E aí a Euridéia sentava com a gente e disse, professora, tá aqui. Não, cadê as referências internacionais? Cadê a doutora fulana de Cal, que tem referência? Então, a Euridéia fazia isso e foi o quê? Foi esse zelo. Porque isso é zelo, né? É como criar um vocês- filho, que a gente quer que o filho Isso é zelo. voe. Isso é zelo, né? E foi esse zelo que fez a gente hoje ter. Eu também fico pensando, a gente precisa saber, hoje eu fico pensando da trajetória, né? E eu penso assim, a primeiro hospital que teve um serviço, um ambulatório de estomaterapia no Brasil, no Ceará, foi o Maracanaú, com a Silvéria. Mas aqui em Fortaleza, o Hospital de Messejana teve o primeiro serviço de estomaterapia. Foi mesmo. Planejado, fui para a direção do hospital. Nas 3 áreas da fiz estomaterapia. projeto, colocamos, pedimos, porque a gente não trabalha sem a base que é a direção do hospital, a gestão do Não, hospital. gente, a Aurelene, para a organização, não tem outra. Né, Aurelene? Eu sei que, assim, bom. a gente estava... Logo que fizemos o curso de estomaterapia, né, a professora Euridéia sempre assim, vamos montar um grupo de estudos, tal, não sei o quê. Aí, gosta, daqui a né, Aurelene? pouco, a Aurelene, que era lá ligada à ABEM, né, Associação Brasileira de verdade, Enfermagem, fazia parte da ela falou, ABEM. Miyoko, vamos fazer aqui um primeiro encontro de feridas. Né, do Ceará. Verdade, viu? Já começava a fortalecer Isso a aí, estomaterapia dele. Isso em 2002. Eu lembro da sua ligação. Foi Eu verdade. queria que você desse o que é abertura, introdução, Foi. alguma coisa falando Verdade. sobre a história de feridas, não sei o quê. Aí, olha, uma organização, a Aurelene era a Verdade. coordenadora. Mas assim, Foi. Até hoje. você quer fazer um evento, chama... Não, até hoje, a Auri, a gente vai fazendo e eu sou muito metódica. ela é perfeccionista, Ela é a Melina. metódica. Ela é assim, ó. Ela faz assim, vamos fazer isso. Daqui a pouco eu falo, mas isso aqui a gente Pronto. pode Aí eu, mudar. Auri, mas ela será que fala isso aqui vai dar não, certo? nós já... Então pronto, a Melina foi o intuito. Vai ser assim. Pois é, porque aí eu fico, realmente, será que vai dar certo? Não sei o que, eu fico preocupada, a Auri vai. Aí no final vai dar tudo certo. Aqui, né, para estrear o programa, eu digo assim, Sabrina, a gente tem que chamar a Auri. Porque vai dar tudo certo. Pode ter certeza. A Auri estando lá vai dar tudo E ela é certo. mulher e ela gosta de conversar. E ela vai viu? conversar, a gente vai. Não vai faltar assunto. Aí, mulher, depois eu vou chamar a Miyoko, que ela também gosta de conversar. Então, pronto. A dupla aqui, hein? Que fama que a gente tem. Olha, e fama boa, graças a Deus, Mas né? assim, não, conversar. assim, mas complementando aí, né, a história da estomaterapia aqui no Ceará, né? A professora Euridéia foi assim, montou o grupo de estudos, né? Aí a Sobeste começou a montar as regionais. Não é regional que fala, né? São sessões. Sessões. Então veio a seccional. Antes eram secções, né? Depois a gente Ceará. A seção Ceará. Começou a seção Ceará, tal, aí que eu fui presidente de 2004 a 2014, né? A Aurelene também sempre participando. A Aurelene sempre adora. participando. E a atual... Secretária trabalha muito, viu, Trabalha, meu? Gente, ó.
tá lá em cima, levando os louros, e a secretária tá trabalhando. Apanhando, né? Mas o que a gente fazia? A nossa parceria sempre foi muito boa. E eu dizia, Mioco, vamos fazer uma reunião. A reunião era eu e ela. Tá igual a gente. Os lugares da reunião. Na beira-mar. Comendo camarão. É por isso. É por isso uma cervejinha que relaxa e conversa tudo certo. É por isso que fluiu. É por isso que o negócio saiu. Porque é uma coisa com prazer, com vontade de fazer, né? É verdade. 50 sabores. Mioco, hoje a reunião vai ser de 50 sabores. Aí ia tomar sorvete olhando lá onde era o mercado. Hoje eu não aceito mais esse convite de 50 sabores, não. Tô mais consciente. Mas era assim que a gente fazia, né? É verdade. Que engraçado. Foi... E aí passava. Tinha aquelas coisas da Sobeste que a gente andava com os banners, não sei com que, a gente não tinha mídia, não tinha essas coisas. E aí a sacola lá, povo, Era mais abre a porta-mala do carro da Mioco, bota tudo no carro da Auri. Bebê aí era mais difícil. Bota tudo no carro da Mioco. Agora tá mais fácil. E se vocês fazem isso aí, o Instagram vai sair de letra. Cuida. Não é nada pra vocês. Cuida, nós estamos aqui assessorando, né, Marina? A gente ajuda. É desse jeito. Então, é extremamente importante, né? A gente então, assim, lembrar disso. Então, assim, o que eu queria complementar, né, da professora Eurideia, de formação de grupos, veio as seccionais, né, da Sobeste. Aí o que aconteceu? A gente começamos a fazer o café científico. Que voltou agora começou aqui o café científico. Deixa eu só dizer, Mioco, onde foi a primeira reunião do café científico? Lá no clube que a professora Eurideia ama, ali na beira-mar. A bebê? É? Náutico. Não. Eu vou lembrar, peraí. Era um clube que de frente na casa dela, que ela mora hoje, no apartamento. O ideal? O ideal. Sim, o ideal. O ideal é top. A reunião, eu, Mioco e Eurideia no ideal. Aí nasceu o café científico, não foi, Mioco? Foi. Muito que agora, também, em cada estado tem seu café, Tem seu né? café, seu chimarrão. Verdade. Uma vez por café mês, né, chimarrão, gente? que é do É, sul, do pão de queijo, né? Acho que é de tem Minas, pão de né? queijo de Então, Minas. assim, Todo mundo foi. a ideia e tudo é a professora Eurideia que realmente incentivava, ela dava a luz e aí a gente ia em frente. Ela era só fluorescente. o que foi o mais valente. Vamos trazer o Congresso Brasileiro para o Ceará. Jesus, gente, misericórdia. todo o Congresso Brasileiro Quando é era que vai feito ter em São aqui? Paulo. A gente ia para São Paulo. Em 99 foi o primeiro congresso que eu fui para lá, para São Paulo, e sempre foi em São Paulo. Aí veio o 5º congresso. Vamos lá, na reunião, a gente sempre participava, né, como é que chama? Da AGE, Assembleia Geral. Da Assembleia Geral, né? E aí, se decide tudo aí lá na propomos lá o Sobeste. Ceará. Eu sei que ficaram um pouco pé para trás, mas como era o primeiro que ia ser fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Nunca né? tinha feito em nenhum lugar do Brasil. No Nordeste, né? Essas cabeças chatas vêm pra cá inventar de fazer congresso. Mas foi um sucesso. Eu viu? lembro que foi um estresse danado. São os bastidores, né? Na Quem vê vai presidência, ver tudo lindo, as na pessoas. presidência da Sobeste Nacional, à época, era a Beatriz Amada, né? Ela que era a presidente da Sobeste Nacional, quando a gente trouxe. E aí, a Mioco, presidente, eu, secretária da Sobeste Seção Ceará. E nós também tivemos, todo o começo, era a Armênia Cise e a Kelma Fenelon. Né? Foi a primeira, né? Da Necta. E aí, eu estou contando aqui para a Mioco o seguinte. Eu tenho com 2 projetos, como eu estava falando, 2 projetos de pesquisa lá na Universidade Estadual do Ceará. E aí nós tivemos um projeto que era o legado de Maria Eurideia de Castro para a estomoterapia do Estado do Ceará. E o segundo projeto, que é sobre a estomoterapia do Estado do Ceará, onde eu tenho alguns objetivos que estão sendo trabalhados. E aí um dos objetivos é falar da trajetória, né, da primeira turma. O outro é falar sobre a Sobeste Seção Ceará.
E aí temos mais alguns que a gente está trabalhando. A gente fala sobre a evolução, os serviços, né, de como foram implantados os serviços dentro do estado do Ceará. E a nossa pretensão é que esses dados sejam todos compilados em um livro, não é? E esse livro a gente pretende fazer e depois, quem sabe, né, sai aqui de novo no podcast com você. Certeza. Já vai estar reconhecido nacionalmente, né, no nosso podcast. Porque é muito importante a gente ter... Já está seguindo. Muito bem. A Sobeste também. O Instagram. A Sobeste, viu? Muito bem. Olha o Juliano. E a gente não pode se desmotivar com dificuldades, né? A gente encontra no caminho. Falar em dificuldade... E nem para os julgamentos também, Isso, né? também não. Importante. Eu lembro muito bem que no começo Miyoko disse, não sei se Miyoko vai lembrar disso, Miyoko disse, Aurilene, vamos colocar... Não estou tão velha assim, não. Se eu vou lembrar disso. Não, do acontecimento. Que às vezes a gente nem lembra que as coisas acontecem. Maria Luísa, você lá no meu... Aí depois que eu fui levar, Maria Luísa, foi mesmo, eu lhe conheci lá, né? Aquela coisa toda. E aí eu lembro que a Miyoko um dia disse assim, Auri, vamos colocar um consultório de enfermagem lá no centro da cidade? É uma ideia excelente. E eu já ouvi essa mesma história da colega Melina. Aurilene, eu queria colocar outra. Tem vontade de colocar lá, fazer atender paciente. Sabe que por que precisa eu fui realmente eu na Santa Casa. É um amor, gente. Porque aí você termina, assim, servindo o que é meu pensamento, né? Fazendo serviço social. Além da gente estar fortalecendo nossa especialidade, porque tem gente que realmente não consegue pagar uma visita em domicílio, uma visita num consultório mais sofisticado. E a gente precisa, é um projeto social. Pode porque atender além com a mesma qualidade, um lugar mais simples. Divulgando a especialidade, você ainda está ajudando pessoas que estão ali com lesões. Eu acho um projeto fantástico isso aí. Pois Deixa eu contar a história em termos de consultório, né? Porque, assim, a enfermeira, estou falando enfermeiro, nunca foi autônomo. Nunca. No que é que o nosso recibo não abate imposto de renda. Não abate imposto de renda. Só se for dentro da instituição hospitalar, alguma instituição assim. Mas não, porque a gente nunca foi. Então, assim, a gente nunca pensou em montar um consultório de enfermagem, né? Então, como é que aconteceu comigo? Né? Aliás, um detalhezinho, né? Que, assim... Teve um médico vascular aqui, ele foi fazer um mestrado lá no hospital, em São Paulo, né, na Unifesp, e quem estava lá como estomaterapeuta lá do hospital, a Leila Blanes. Né? Vocês devem conhecer a Leila Blanes. Sim. E a Leila Blanes falou de mim para ele. E quando ele voltou para o Ceará, ele ligou para mim, esse médico, né? Ele falou assim, Miyoko, você pode atender um paciente meu que ele amputou os dedos do pé e eu queria que você acompanhasse. Pronto. Aí esse médico, que é o paciente, ele tinha uma clínica lá na Solon Pinheiro. Ele falou, Miyoko, você tem que divulgar mais. Se eu tivesse te conhecido, eu não tinha perdido esses dedos. Realmente, ele tinha circulação. O problema foi infecção. Né? Mexendo nas unhas, profissional mexendo nas unhas e acabou infeccionando. E aí ele falou, você vai atender lá na minha clínica. Eu falei, mas eu agora não tenho condições de pagar aluguel. Não, você vai lá atender, depois você vai ver como é que vai ser. Aí que eu comecei lá na Solon Pinheiro, né? Só que, assim, o que teve público, categoria em termos sociais, classe A não queria ir lá. Nossa, como eu nunca tinha pensado nisso. Né? Nunca tinha pensado nisso. Aí eu aluguei uma sala, né? Lá na Padre Valdivino, aluguei uma sala e eu atendia nos 2 lugares. Aí, depois... Agora eu tenho na Duet Office, né, em 2013, que ficou pronto. Aí nós montamos, falo nós, porque meu marido me acompanha em tudo, né, porque ele como economista, ele que é administrador. E aí montamos o consultório lá, né? Então aí o que aconteceu? Você atendendo no consultório, aí começa a vir pacientes de convênio. Não, você precisa ser credenciada pela Cafaz. Você vai, não sei o que, eu vou pedir. Pronto, foi assim, gente.
Abriu as portas para muita gente. É a pioneira realmente, né? Assim, nessa parte. Hoje em dia, o que você sente nos hospitais particulares, né? Que os convênios, eles, entre aspas, exigem que tenha serviço de estomaterapia. Porque é um item importante para o cuidado do paciente. E que diminui os custos. Diminui os custos em termos de prevenção, principalmente, né? De lesão por pressão, que é o chamado SCARAS, né? Então, eu achei isso é um passo grande também que temos, né? E você falando aí, me vem à cabeça a questão da mão que se estende para a gente, né? Às vezes, assim... São as oportunidades, que abre as portas que aparece. Que a gente tem, às vezes tem gente que não aproveita, tem gente que aproveita, né? Mas, assim, como é importante a gente... ser ajudado e também, quando a gente puder, também ajudar as pessoas, ajudar o colega, né? Ajudar os colegas estomaterapeutas a não reter conhecimento. E não ter medo, porque assim, quanto mais pessoas falando sobre a mesma coisa... Vai ficando mais forte. Mais forte fica. É igual a história desses TikTok de hoje em dia, a Virgínia, né? Mulher do Zé Felipe, que a música... Ela faz não sei quantas vezes em todos os ambientes. Não tem como não pegar. É pra gente usar isso a nosso favor. Não tem como você não estender a mão pro colega, porque realmente vai ajudar a arrastar mais gente. E parcerias é super importante. A gente não vive só. Ajudar de forma responsável, né? Por isso que é tão importante que os estomaterapeutas, realmente as pessoas que querem fazer um curso, procurem fazer um curso acreditado. Né? Isso. E eu lembro quando a Miyoko disse, vamos botar esse consultório. E aí eu disse, Miyoko, naquele momento... A minha vibe, Miyoko, eu quero fazer mestrado. Então, eu quis pender para a área acadêmica. Para a ciência também, que isso é importantíssimo, né? Esse Miyoko, eu vou fazer o seguinte. Aí, como toda enfermeira tinha 2, 3 empregos, dava conta de tudo, dormia sob escala, né? Eu vou dormir naquele negócio todo. E aí, eu disse, não, Miyoko, eu não estou conseguindo agora porque eu quero fazer o meu mestrado, o meu doutorado. E aí foi onde eu enveredei por essa cadeira, essa parte mais científica, mais acadêmica, não é? E assim, a minha orientadora, nossa querida doutora Lúcia de Fátima da Silva, ela sempre diz assim, Auri, olha, um curativo para o seu José é sempre curativo do seu José. Mas se vier a Melina fazer o curativo, o seu José é uma percepção da Melina. Se for a Sabrina, é a percepção da Sabrina. Se for a Miyoko, é a percepção da Miyoko. Se for a Auri, é a percepção do Auri. E isso tudo para a gente ver que tem espaço para todos. Tem, com certeza. Não é? Gente, eu não posso deixar de falar aqui de todos os frutos que a árvore, né, a raiz que a professora Eurideia plantou aqui na estomaterapia do Ceará, que a gente com certeza vai esquecer. Mas a Geórgia Carvalho, por exemplo, né, que aí a gente tem as nossas crias. É verdade, a Geórgia Carvalho. No meu celular, a Geórgia Carvalho salva assim, Geórgia Miyoko. Mas na verdade Carvalho. O que ela fez no SEAD? Equipe, né? Então, por isso que ela é maravilhosa. Dentro do Fortaleza, com esses ambulatórios do pé diabético. Ali é mão dela. E é luta. História, e é recebendo não. E é indo atrás. Amor também, né? E é isso, dedicação. A gente percebe, quando ela fala, o amor que ela tem pelas pessoas, pelos pacientes. Eu me lembro da Geórgia, eu era acadêmica do Antônio Prudente. Ela foi atender um paciente por você lá na UTI. Aí eu que auxiliei ela. Eu sempre quis ser estomaterapeuta, desde a época da faculdade, né? Aí ela fazendo o curativo e cantando bem baixinho. Acho que era um louvor, a cor mais linda. Aí eu, ai, que coisa linda. Porque a gente realmente ela faz com amor. Ela faz com amor. Então, hoje, assim, a estomaterapia aqui no Ceará é uma estomaterapia sólida. É uma estomaterapia que a gente divulga
né, anseia estuda, que seja uma formação baseada exatamente para que, Auri? Sobeste. Hoje eu tenho aí nós sabemos que temos hoje aí estomoterapia online, não é? Aprovada pelo MEC. Né? O curso, né? Você está falando. Isso aí é um tiro no pé, gente. Mas o que a gente prima? Né? Prima para que os cursos sejam realmente acreditados, credenciados pela Sobeste, pelo WCT. Então, o que a gente quer, né? Que as pessoas que querem fazer estomoterapia procurem cursos que seja associado, né? Que seja credenciado pela Sobeste. Né? Venham fazer, porque realmente a gente precisa, a população precisa de estomoterapeutas. Mas que e o público precisa saber realmente qual é. Auri, mas por quê? Hoje, sim, né, a gente sabe que quando a gente passou aí, eu passei junto com a Miyoko no início, na implantação, né, no nosso primeiro ano da sessão Ceará. A conotação de hoje já mudou bastante, é diferente, né? A gente não tem essa explosão, inclusive, nem de cursos, né? Nem de mídia, essas coisas midiáticas. A gente sabe que tem os prós e os contras. Tem os prós mas e os contras, hoje, na presidência, às vezes as pessoas perguntam, Auri, para que esse curso acreditado? Eu disse, como nós tivemos base sólida aqui, a Sobeste, ela te dá uma base. Você tem amparo. O que a gente... vou já consultar lá a Sobeste Nacional e a Sobeste te... respalda. A Sobeste tem um site, ela te dá tudo o que você precisa saber em termos de assessoria em todas as áreas. A Sobeste traz os congressos para você partilhar, ela traz os trabalhos científicos para você divulgar. A revista, né? A Sobeste tem uma revista, né? Que a revista agora é B1, que hoje é o professor Juliano que está à frente, mas a Leila Blanes também trabalhou, a Beatriz e a Amada trabalhou, a professora Soeli, todas as presidentes lá na Sobeste. A gente, se Deus permitir, me ajudar, e ele vai... A gente vai ter esse livro para as próximas turmas folhear e saber. Eu quero parabenizar vocês, mas eu sei também que são tantas coisas, gente. São 30 anos que a gente vive nessa história, né, Miyoko? Então, a gente tem muita coisa ainda para falar, muita coisa para contar, para partilhar. Mas o que não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Deixa eu contar um detalhe aqui dessa parte em termos dos convênios, né? O médico, esse dono da clínica, ele diz assim, Miyoko, você não pode cobrar nada do paciente que tem convênio. Eu falei, ixi, como é que vai ser, né? Eu tenho o meu procedimento e tem os curativos, tem soro, tem gás, tem tudo, né? Atadura e tudo. Como é que eu vou fazer? Aí eu pus no papel, curativo pequeno, médio e grande. Quanto vai custar para mim? Um carvão ativado, ou um alginato, ou tudo. Coloquei lá, aí preparei bonitinho lá e pronto. Aí foi para a Unidas, que a Unidas é a União das Caixas, né? Assim, Cafaz, Carter, tudo. E aí eles que têm que aprovar, entendeu? Pronto. Foi aprovado, seguem essa tabela. Só que o que eu errei, que eu não sabia, e meu marido também não estava tão inteirado do meu trabalho dessa parte, é o desconto de imposto de renda. Porque entra no imposto de renda. Aí que bateu. Porque, como físico, pessoa física é 27,5%, né? E como pessoa jurídica é 13,5%. Aí, então, por isso que eu me converti, né? Montei a pessoa jurídica em relação a isso, né? Mas uma dica, hein, gente? Mas isso. A Helena Ronce é presidente da Associação dos Auditores do Brasil, né? E ela disse, Miyoko, acho que você foi a primeira a ter os convênios, né? Nessa estrutura, né? De cobrança e tudo mais, sabe? Então, assim, realmente acho que foi um passo que, para mim, marcou muito.
né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha feito. Né? Porque realmente nós não somos trabalhados para entender de negócio. Verdade. Né? De ser empresário. A gente é trabalhado na faculdade para realmente cuidar. Né? Ser hospitalar, na maioria das vezes, quando não ir para a parte da docência ou assistência primária. Né? Mas essa parte do empreendedorismo é realmente uma coisa nova. E vocês que ajudaram a plantar dentro da estomaterapia isso, né? Foi. É muito gratificante, gente. É verdade. Tu é doida? Vocês estão na história de muita gente. Não, Melina? Com certeza. É verdade. E esse livro, né, que está no forninho, é importante para quê? Para as pessoas que estão chegando, ler, conhecer a história, porque é muito importante conhecer a história para saber onde é que a gente vai. Porque para saber para onde é que a gente vai, a gente tem que saber o que aconteceu antes, né? E assim... É importante demais esse livro, né? Eu espero que saia pra gente ler. E até dar os status, porque eu realmente eu tinha curiosidade. Saber da história de vocês. Lá a Melina tem curiosidade. A Melina, mulher, eu sou morta de curiosa. Que às vezes não dá tempo pra a gente conversar. Não, e a gente, né, tá tendo um privilégio e as pessoas que se interessarem, a ideia, porque né? isso aqui é divulgando informações que acrescentam para a vida do enfermeiro recém-formado, do enfermeiro que quer fazer estomaterapia, de nós, que todo dia aprendemos um pouquinho com vocês, com outro colega. Gente, então é só... Realmente, né? O clichê, só gratidão. Só agradecer. Só gratidão. E assim, pra gente fechar, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria perguntar, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar também, mas eu vou aproveitar que eu estou falando. O que vocês têm a dizer às pessoas que estão procurando um curso de estomaterapia e às pessoas que estão saindo do curso de estomaterapia? O que vocês têm a dizer para elas? Acho que pretendem fazer, né? Sim, as que pretendem fazer. Que pretende fazer. Primeira coisa, tem que gostar muito. Tem que gostar muito das 3 áreas, né? Eu acho que é isso, porque a gente vê pessoas, estomaterapia legal, tal, vou fazer tal, mas não gosta. Não gosta, não tem esse perfil. E um adendo que eu acho também, eu sigo na linha da Miyoko, assim, de fazer atendimento domiciliar. Então, a gente também tem que ter discernimento, gostar de pessoas. Isso. E ser uma pessoa que sabe mais ver e ouvir do que falar, né? É importante que a gente goste de pessoas e que a gente tenha bom senso, porque a gente entra na intimidade das pessoas, casa da né? pessoa, Sabrina, não só assim, a estomaterapeuta, a enfermagem ou o estomaterapeuta, em si, né? Mas quem faz atendimento domiciliar, ele entra no mais íntimo, ele vai para dentro do quarto da pessoa, que é a célula dela, que ela vê, né, a parte mais íntima da pessoa, ele adentra na casa. Quantas vezes a gente não participa, né, de situações dentro de um domicílio? E aí eu acho que a gente primeiro tem que deixar, né, essa colocação da Miyoko, tem que gostar, mas tem que ter respeito. Respeito pela profissão, respeito para quem você vai atender, ética no seu trabalho, não é? Às vezes, sabe, eu já fiquei pensando, às vezes eu admiro, porque nós, não vou polemizar, mas está posto, nós estamos dentro dessas mídias sociais, vendo algumas pessoas fazendo uma propaganda, né? Outro dia eu vi uma pessoa dizendo, eu faço esse curativo assim, assim, assado. E aí a pessoa colocou um PHMB, depois fez uma laser terapia, depois botou ozônio, depois... Eu disse, essa criatura não trabalha no SUS, nunca, né? Para utilizar todas essas tecnologias. E aí fecha, não sei com quem, ainda fez tanta coisa. E aí eu acho que a gente precisa realmente estar fortalecido, estar junto de uma sociedade, porque sozinho, né, a gente não vai para canto nenhum. Não vai. A gente está junto dentro da sociedade, você se fortalece. Verdade. Você estuda, né? Tem compromisso. Por que eu digo base? Gente, eu digo base porque quantas vezes nós investimos
né? Para falar de mim, fui para fora do Brasil, fui estudar e não tinha quem pagasse não, era do bolsinho com o meu dinheiro da enfermagem, né? É verdade, né? Fui para fora, fui estudar fora, fui visitar hospitais e investir no seu conhecimento, né? Para quê? Para não mim? É só no curso. Para levar qualidade de vida para as pessoas. É só no curso. E eu lembro que um dia eu estava no hospital, foi na Suíça. A Melina, eu olhei aquele hospital, aí disse assim, meu Deus, quando eu cheguei lá, tinha um mundo de cobertura. Muito chique, né? Direito no Messejano. Que não tinha nem aqui. Não, mas no Messejano tem um bocado de coisa. Não, mas eu vou lhe dizer por que eu estou contando isso. Eu olhei lá aquele monte de coberturas e a minha colega traduzia, né, que eu não falava lá a língua, e eu dizia, isso aqui, não sei o que, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu disse, meu Deus, um dia eu ainda vou ver os carrinhos do hospital de Messejano lotados desses curativos. Tá vendo? Sonhei! E o meu sonho chegou. Tá lá. Hoje nós temos um portfólio para tratamento e para prevenção dentro de uma instituição. E aí é como eu digo, né? O que aconteceu? Aconteceu que o Messejana, realmente, eu comecei esse trabalho, desisti muitas vezes, chorei bastante, tinha muitas dificuldades, porque você fazer um investimento desse dentro de um serviço público com 560 leitos, Mioco. Muitas vezes você não é compreendida, né? Muitas vezes você é e mal depende interpretada. De cima, gente, né? E fazendo aqui um parêntese, a estomoterapia no Hospital de Messejana, onde eu trabalhei lá, ela é tão reconhecida quando assim, um estomoterapeuta do serviço de estomoterapia do Messejana chega na unidade, a gente é muito respeitado. E isso daí veio de quem? Não é à toa. Não é à toa, porque a gente eles nem conhecem. Vem de quem? Vem da Auri, que implantou o serviço. Né? E conquistou esse confiança, né? Da especialidade. E como foi? Quando a Mioco disse assim, foi um vascular, me chamou, eu fui para o consultório dele. Eu comecei lá no Hospital de Messejana, até às vezes a gente brinca, correndo atrás de curativos. Existia um diretor da gente chamado Memória. Memória, ele já não está mais entre nós. Mas o doutor Memória foi nosso diretor. E eu vivia lá, né? Naquele aperreio pedindo curativo. Com um belo dia, eu encontro no corredor do Messejana um representante. Ele vinha, Mioco, com uma nota na mão. Se a senhora é a doutora Aurelene, disse, pois não, sou eu. O doutor Memória disse que a senhora que ia me pagar isso aqui. E ele vinha com uma nota, Mioco, do valor dos curativos, entendeu? E aí, doutor Memória é uma personalidade, uma pessoa maravilhosa, né? Todo mundo tem as pessoas, então, Memória nos ajudou. O doutor Hernani Ximenes, à época, todos os diretores, doutor Fred, né? Acreditaram, né? Doutora Martins, doutora... Ai, Jesus, me mas ajuda. Assim, Auri... Eles acreditaram, mas eles acreditaram, embasaram. Não foi à toa. Pois é. Não foi. Né? A Melina, mas depois disso, o que aconteceu? Todos os outros hospitais começaram o seu serviço de estomoterapia. Que bom. Da forma né? E hoje eu tenho orgulho de dizer que a Rede César, quando eu vou aí para fora, quando eu vou fora aqui do Ceará, para os congressos, e aí eu digo, eu tenho orgulho, porque a Rede César do estado do Ceará, toda ela tem um serviço de estomoterapia. E o município também. Né? Gente, não funciona assim para todo estado, não. Não funciona. Não funciona. E os nossos colegas representantes, né? Os que a gente vem, que a gente tem um feedback deles, eles disseram, gente, por aí a estomoterapia do Ceará é muito diferenciada. Não é, meu? É verdade. Quando a gente vai para os congressos, a gente sente isso. Gente, eu tenho muito orgulho. Tô me achando. É diferenciada sim. Aí muitas vezes eu vou lá, eu fui para um congresso, já fui em vez para os congressos, quando chegou lá, disse assim, Aurelene, como foi? Nós estamos muito bem na fita, doutora. Estamos muito bem. Porque a gente vai para os congressos também, trazer o feedback para nós. E nós estamos muito bem. Né? Esse respeito pela Aurelene e tudo. Isso, o que você estava perguntando, quem
está querendo fazer ou quem está querendo sair é conhecimento. É você ter resposta para tudo que você que perguntarem para você. Por que tem que ter bota de urna? Entendeu? Por que tem que ter isso? Por quê? Mas por que isso acontece? Então, isso é conhecimento. É verdade. É verdade. Então, isso é a base. Não é você fazer o curso, sair aí fazendo curativos. Não é fazer o curativo. Estou fazendo curativo com 10 porque, milhões assim, de pode tecnologias. colocar Com 10 milhões de a melhor tecnologias, tecnologia e a mais adequada ali, mas tem que ter um olhar clínico. Tem que ter um olhar clínico. Se não tiver, pode colocar a melhor coisa. Né? É mão. Tem que ter mão. É verdade, é mão. E eu chego nos cantos, o povo diz. Quando eu ligo, vou atender os pacientes da Mioca, às vezes o pessoal diz, você é japonês? Não, eu tenho um olho bem grandão. Ela me ensina. Mas é importante. E a gente gostar, né, Mioca? A gente gostar do que faz, verdade. né? Deixa esse legado. Acreditar no que a faz, professora né? Eurideia realmente faz plantou diferença, isso na gente. É muito importante você acreditar. Eu vou fazer isso aqui e eu vou ter um resultado. Porque quando você faz e você não acredita no que você faz, desmotiva, né? É verdade. E desmotiva o paciente, né? Desmotiva o paciente. Porque a gente tem que ter uma parceria muito grande, além de todas essas entidades, né? Diretor de hospital, médico, outra equipe, fisioterapeuta. A gente tem que ter o paciente, assim, ficar assim com o paciente. Porque se a gente não tiver o vínculo com o paciente, se ele não acreditar na gente, não acreditar no trabalho, não confiar, não adianta. Não tem adianta. que dar segurança para o paciente. Tem que dar segurança para o paciente. E sempre ter essa equipe multidisciplinar, né? É importante. Interdisciplinar. Que é muito importante. Né? Para a gente poder conduzir o trabalho adequadamente em prol do paciente. Eu sei que nós vamos apresentar esse nosso podcast em um trabalho no Congresso Brasileiro. Cuida, vamos, Melina. Vamos. E, gente, nós queríamos, né, o Maria Luísa e a Melina, agradecer vocês, porque realmente vocês são inspiração pra gente. Não tenham dúvida. Obrigada. Nós somos muito gratas. Eu aprendo muito com vocês. Com o jeito, assim, essa experiência que eu tô tendo hoje aqui, pra mim, não tem quem pague. Algumas curiosidades, eu ainda quero, né, outras coisas. Mas não tem quem pague isso aqui, essa troca. E vocês terem confiado na gente mesmo, né? Confiarem, tanto para dividir trabalho, quanto para dividir paciente, quanto para dividir uma mesa e falar sobre o que vocês sabem, que é tão válido, tão rico, e eu fico realmente emocionada e muito, muito agradecida, viu? Vocês são, para mim, referência, as duas. Muito feliz. A gente agradece. Tem orgulho, né, meu? E a gente aprende com vocês também, viu? E assim, a Sabrina falou tão bonito, né, que eu não tenho mais nada nem para falar. A gente já pode se levantar e sair. Mas assim, faço das palavras dela, né, as minhas. E assim, a Auri sabe o amor que eu tenho pela estomaterapia, o amor que eu tenho pelos pacientes e o amor que eu tenho por ela, né? E pela Mioco como referência na estomaterapia do Ceará, tá certo? A gente só tem a agradecer realmente para vocês. Obrigada. Tá? Obrigada. A gente também é agradecida, né? A Vera Lúcia Gouveia, que trouxe a mãezona da estomaterapia no Brasil, né? Que trouxe a estomaterapia para cá, para o Brasil, né? Que o primeiro curso foi lá na USP, né? Então, assim, a gente tem uma gratidão enorme. Também. Né? E a professora Eurideia que trouxe o curso de estomaterapia aqui para o Ceará. De e repente, graças a ela que eu sou estomaterapeuta. E assim, que tudo que tem história é mais interessante, gente. É verdade. Tem história. E gratidão. Não é, tipo assim, E agrega valor a gente, a profissão. E gratidão às enfermeiras que eu conheci aqui. Nossa, foi demais. Aí a gente quer dar uma lembrancinha para vocês, né? Só uma lembrancinha bem simples. Obrigada, meninas. Uma lembrancinha bem simples. Obrigada. Que a gente sabe que o tempo de vocês é corrido. Que a gente Isso sabe. pra gente E a canequinha também. Não esqueçam da canequinha, viu? Vocês. Que é de vocês. Tem o nome de vocês. Sim, eu gostei demais. Parabéns, viu? É lindo. Parabéns. Coisa mais lindo, lindo. Amei. Já tomei tanta água nessa Toda essa gente batom a caneca. Meninas, olha, deixa eu só agradecer, não é? Eu sei que a gente, quando
a gente vê o trabalho que a gente iniciou e a gente sabe o quanto nós trabalhamos e o quanto nós até hoje, né? Hoje. Então, é a nossa trajetória e a gente está sempre aqui procurando quando vocês... Melina, eu vou estar com a Miyoko hoje, a gente vai falar com a Miyoko e, como vocês dizem, a gente ainda continua trabalhando. É uma grande parte. Vamos, se Deus quiser. Sim, se Deus quiser. E é uma grande parte. A nossa profissão é uma grande parte de que a gente né? De repente, o Congresso Brasileiro. Aí a Melina, aí a gente ajuda, né? Claro, né? Elas só vão dizer como é o caminho, né? E assim, a gente vê como a estomoterapia daqui realmente está avançando. Tem grandes nomes nos hospitais, né? E eu acho que quase todos os hospitais é importante que a gente cresça. Hoje, os hospitais privados, né, estão aí dentro dos convênios. Eu tenho fé que a gente ainda vai ter dentro dos hospitais muitos estomoterapeutas trabalhando, né? Hoje em dia a gente tem hoje um serviço que eu quase que é o Hospital de Messejana 2, né? Mas eu tenho fé em Deus que eu vou ver ainda os hospitais privados com os mesmos serviços de estomoterapia estruturados da mesma forma, né? Se Deus quiser, o que tá faltando. Vamos expandir também pelo interior, que hoje a gente já está vendo muitos interiores aí, e a gente tem que expandir cada vez mais, porque precisamente a gente sabe que, por exemplo, a doença, o diabetes é uma doença crônica, as úlceras vasculogênicas, né? Ainda tem um índice de amputação muito grande. Quantos estomoterapeutas não têm guardados na sua história? Essa amputação foi evitada. Esse dedo. Foi evitada pelo estomoterapeuta. Essa amputação desses dedos foi evitada pelo cuidado do estomoterapeuta. E isso é o que a gente está vendo na nossa profissão. Eu hoje estou aqui como pessoa física, como presidente da Sobeste, como amiga da Miyoko, amiga de vocês, amiga da estomoterapia. E eu fico muito, mas muito feliz quando eu vejo os projetos de vocês indo para frente, os projetos de estomoterapia, ambulatórios sendo abertos, serviços sendo dispensados, cada qual tem seu espaço. Cada qual vai atuar dentro da sua estomoterapia. Hoje, aqui, eu vejo com a professora Manuela, com o Ricardo, com a Neuma, com a continência, né? A professora Dayana, né? Colocando a incontinência para frente, né? Aqui dentro do estado do Ceará. Né? Então, são coisas espetaculares. Temos aí, né, a Luziana, a Yara, à frente aí das estomias e outros meninos, né? Outras estomoterapeutas, com certeza, vão consolidar tudo que a gente construiu, tudo que a gente começou. Vamos colar nelas. Que vão nos dão orgulho e vão nos dar orgulho, né? Eu tenho logo que eu vejo pensar que eu tenho logo para entregar as guias dela. Olha, tu vai falar com a Miyoko quando? Ixi, mas eu tenho umas guias para entregar dela que não estão prontas. As guias dos convênios, né? Aí eu posso cuidar dessas guias. Mas uma outra coisa que a gente assim tem gratidão também são com os profissionais médicos que confiam no serviço da gente, né? Verdade. Das fisioterapeutas, várias, fono, né? Até terapeuta ocupacional, nutricionista, todos que indicam o serviço da gente. Por quê? Elas viram o resultado de um ou outro paciente, né? Então, tem essa confiança. Então, assim, a gente tem uma gratidão em relação a todos esses profissionais que estão interligados com a gente, né? Ninguém trabalha sozinho, uma coisa importante também são as parcerias, né, que a gente faz, né, Miyoko? E a credibilidade. Quantas vezes a gente... Você mesmo disse, Miyoko, eu estou com um paciente aqui que eu não sei para onde vai, não sei o que fazer, como é que a gente vai fazer. E a discussão de casos, né? Discutir os casos, e a gente faz isso e já incrementa nos cafés científicos, né? Que a gente tem. Às vezes, a resposta que a gente tem nesse momento, em determinadas lesões, né? Nós vamos ter um café científico lá no Juazeiro. Dia 24. Vai andar muito dia lá, 24 então. A gente vai ter o café científico lá em Juazeiro. E no dia 25 a gente vai ter um momento com
Os ostomizados. 100 pacientes convidados. Quando é? Os ostomizados. Dia 24 e 25 Eu tava doida pra ir. Lá em Juazeiro, Eu, né? Auri, eu vou de avião. Ai, eu pensei que a gente fosse era de carro. Então, a gente precisa realmente dividir esses casos, contar com as pessoas. A gente sabe que... Eu sempre me disponibilizo, né? Sempre o pessoal... A Aurelina é sempre disposta. E aí, pois assim, a gente só tem a ajudar. agradecer, né? A gente vai encerrar, porque temos que encerrar. Certo. Mas a gente poderia, ó... papo Não, a gente vai marcar outra. Claro que vamos. Né? Vamos, Depois mais leve, um restaurante. Lembrando, pessoal. Restaurante, né? Tá ótimo. Pois, meninas, sucesso, viu, para vocês. Pois, muito obrigada, muito obrigada. Maria Luísa. Sucesso. Qualquer coisa que a gente precisar, não se preocupe não, que a gente vai, ó, bater na porta de vocês. Sério mesmo. Obrigada, Estamos viu? perto. Sempre perto. Sempre. A gente agradece muito. Um abraço. Obrigada. Tem mais pandemia, a gente pode